Olá pessoal, então vamos continuar, né, mais uma aula do plano financeiro e a gente está chegando no finalmente do financeiro, né? Então o que que a gente vai fazer a partir dos dados que a gente levantou, né? Então a aula anterior a gente terminou com a estimativa de faturamento mensal, né? Que consequentemente a gente conseguiu constituir o preço de um produto, né? Então a gente constituiu o preço do produto. Aqui eu fiz uma alteração bem leve em relação a essa planilha, onde eu tirei o custo, o imposto, né, que estava aqui dentro de custo variável, eu separei e coloquei como imposto apenas. Então eu fiz essa separação, deixei lá em cima como imposto e deixei os custos variáveis relacionados apenas em relação ao custos dos materiais e gastos com vendas. Mas no final das contas, para o preço, no final das contas, a soma vai dar igual, né? Então, não interfere aqui, tá? Vai interferir agora no que a gente vai começar a ver. Então, a gente estimou o preço, a gente estimou o faturamento e agora a gente vai continuar. E agora a gente vai fazer o demonstrativo de resultado da empresa. E o demonstrativo de resultado da empresa é basicamente essa junção das planilhas que a gente vai estar utilizando. Então, como vocês podem ver, eu separei, né? Acabei de mostrar que eu separei os impostos, né? Que estava dentro dos custos variáveis, eu separei os impostos. Por quê? Porque aí eu vou conseguir fazer uma outra continha aqui dentro do DRE. E o plano do Sebrae, ele não se atenta a essa questão, né? E aí, agora que eu fui fazer o DRE, eu acabei verificando que ele não estima a receita operacional líquida, ele só estima a receita total com vendas, né? Então, aqui a gente acrescenta mais um campo por vontade própria, né? Então, que a gente consegue construir resultados aqui que vai ser mais fácil para a construção dos indicadores de viabilidade. Então, o DRE, o que vocês vão fazer? A gente colocou aqui do ladinho o quadro, né, que representa cada uma dos valores que a gente vai precisar. Então, a estimativa do faturamento mensal da empresa está onde? Lá no quadro 5.5. Então, o valor que eu tenho lá, eu vou jogar para cá, tá? Assim também como eu consegui encontrar o valor dos impostos sobre venda, que estão lá no quadro 5.7, eu vou jogar para cá. E aí eu faço, né? Eu tenho a estimativa do faturamento menos os impostos, vai me gerar o que é que a gente chama dentro do DRE, que é a receita operacional líquida, ou seja, eu diminuo do faturamento os impostos, né? Então, o 5.5 com o 5.7 vai dar o valor da receita operacional líquida, tá? E aí a gente vai para a sequência, né? Então, nos custos variáveis, a gente deixou relacionado aqui o 5.8, né, o quadro 5.8, que diz respeito lá aos custos com os materiais, né, o CMV, que a gente conseguiu obter os resultados, e também aqui um dos custos variáveis, que é o item, né, no quadro 5.7, tem o subitem, que é o gasto com vendas, é o subitem 2, né, porque o subitem 1 é os impostos que a gente separou. Então, aqui o 5.7 subitem 2, a gente vai alocar aqui e colocar o valorzinho desse. Por que que tá negativo? Porque a gente vai descontar. Então, o que que a gente vai descontar? Né, para chegar no valor do lucro bruto, ou também que a gente chama de margem de contribuição. Então, a gente vai descontar o item 1, que é a receita operacional líquida, esse valorzinho que você vai obter aqui, né? Menos o valorzinho do totais dos custos variáveis, né? Então, o total do custo variável, né? Então, a receita operacional líquido menos os custos totais variáveis. Então, isso vai dar o valor do lucro bruto que você tem, né? Ou também chamado de margem de contribuição. A partir disso, eu ainda não descontei quais são os meus custos fixos, né? Para saber realmente se eu estou tendo lucro ou se eu estou tendo prejuízo no final das contas aqui, né? Então, a partir desse valor, eu tenho que, né,
descontar os meus custos fixos. Então, onde que a gente lançou lá e verificou os custos fixos? No quadro 5.11. Então, traz o valorzinho para cá e aí desconta, né? Esse lucro bruto ou margem de contribuição menos esse custo fixo, né? O item 2 menos o 3 vai dar o valor do lucro líquido ou prejuízo, né? Então, se tiver prejuízo, vai dar o valor negativo, obviamente, né? Então, se eu tiver lucro, então eu vou ter o valor de lucro, né? Então, ou lucro ou prejuízo. Espero que seja lucro, né? Então, aqui a gente tem o que a gente chama de DRE. O DRE a gente chama que é como se fosse uma foto, né? É como se eu tirasse uma foto de um momento que a empresa está vivendo. E normalmente o DRE, a gente vai fazendo ele, pode ser, a gente fecha um DRE de uma empresa contabilmente, normalmente num período de 1 ano. Mas vocês podem fazer esse DRE de vocês, né, como se fosse uma foto mensal. Todo mês vocês conseguem identificar isso, já que vocês vão vir trazendo isso lá de trás, vocês conseguem ter o valor mensal e vocês vão ter também o valor anual, né? Então, se vocês conseguirem valor mensal, os DREs mensais, né? Os 12 DREs mensais, aí o DRE anual, né? Mas o que eu preciso, né, de verdade é o anual, porque a gente tá fazendo como se a gente fosse contabilizar e verificar o andamento dessa empresa dentro de um ano. Então, assim, mensalmente vocês vão ter que conseguir isso, mas o que eu quero que vocês apresentem aqui é de 12 meses, tá? Vocês conseguem fazer mensal, mas vocês vão apresentar o anual, tá? Dentro de um ano você vai ter lucro ou prejuízo, tá? Então, aqui a gente tem o DRE, e esse DRE vai ter que ser apresentado apenas anual. Eu até vou tirar aqui, tá? Mas você consegue fazer ele mensal, porque os teus dados estão sendo verificados mensalmente, e aí, consequentemente, você consegue fazer isso, tá? Então, temos uma foto, né, do que a empresa foi durante esse ano, tá? Então, nessa foto, a gente já consegue identificar muitas coisas através dessa foto. Inclusive, é o que a gente vai fazer agora. Quando o investidor vai querer olhar para sua empresa, ele vai querer olhar o DRE. E ele vai querer olhar o que? Os indicadores, né? Então, como é que a gente faz os indicadores? Através do nosso DRE. Só que lembra que a gente fez desde o começo, né? Que eu falei para vocês que era para cuidar com as estimativas lá que vocês iam vender, né? Que a gente tinha 3 cenários, né? O cenário provável, o cenário pessimista e o cenário otimista. Ou seja, esse DRE a gente vai fazer anual, mas a gente vai fazer para os 3 cenários, tá? Então, é o cenário provável, a gente vai fazer para o cenário pessimista e para o cenário otimista. Por isso que as planilhas eu falei que elas tinham que estar interligadas, tá? E como vocês podem verificar aqui, né? Eu só tenho receita total com vendas, né? Eu não tenho um abinha aqui que me diga aqui que que eu diminuindo o faturamento com os impostos, eu tenho receita operacional líquida, tá? E foi isso, então, que eu incluí. Então, vocês podem ver que lá no plano do Sebrae não contempla essa descrição no DRE, mas ela é muito importante e eu acrescentei, né? Por vontade própria aqui. E vocês vão ver por que eu acrescentei, que vai ficar mais fácil de vocês encontrarem os valores dos indicadores, certo? Então, aqui, né, a gente tem uma diferenciação, né, em relação ao que tá aqui. Vocês vão usar esse quadrinho aqui que eu fiz, tá? Um exemplo desse quadro que eu fiz, igual a esse, certo? Para conseguir ter essa receita operacional líquida. Nos 3 cenários, cenário provável, cenário pessimista e cenário otimista, certo? Então, a gente vai fazer o DRE anual para esses 3 cenários, certo? A partir desse DRE, desses 3 cenários, a gente consegue identificar indicadores.
o que a gente gostaria de verificar em essência, né, que vocês vão estar apresentando é o cenário provável, tá? Nas apresentações que a gente vai fazer, né? Se vocês quiserem citar aqui, às vezes ocorreu um cenário pessimista, enfim, otimista, o que aconteceu, mas as apresentações são do cenário provável, certo? Então, para o cenário provável, eu preciso dos indicadores. Se vocês quiserem fazer os indicadores dos outros dois cenários, tudo bem, vocês podem fazer, tá? Quem quiser fazer, pode fazer. Mas, para que vocês também tenham um volume de trabalho a menos, né? Então, vamos fazer apenas, obrigatoriamente, do cenário provável, tá? E quais são os indicadores? A gente mantém os mesmos números dos quadros que estão lá no plano de negócios. Lembra que eu falei que era para vocês colocar embaixo do braço aqui e sair carregando o plano de negócios lá? Então, e os meus slides aqui também? Então, continuo, tá? Só que em relação aos indicadores, a princípio, o plano de negócios lá também ele não é tão enriquecido, tá? Então, usem bastante os slides aqui para auxiliar vocês. Então, a gente tem alguns indicadores de viabilidade, ou seja, eles vão dizer se vai ser viável o seu negócio ou não. Então, aqui a gente já traça alguns indicadores que vão conseguir fazer com que você identifique se vai ser viável você abrir essa empresa ou não, né? Então, o primeiro índice que a gente traz aqui é o IMC, né? Até parece aquele indicador lá que mede o peso corporal das pessoas, né? Mas não é. Esse aqui é para identificar em relação às empresas mesmo, tá? E o que ela vai identificar em relação à empresa? Ela vai tentar identificar se os gastos fixos, quanto é que de gasto fixo, né? Eu tenho esse montante de gasto fixo e quanto que eu não posso ultrapassar para que eu não tenha prejuízo. Então, aqui eu fiz um exemplo chutando valores, como se eu tivesse uma empresa, tá? Tô usando aquele quadro anterior do DRE, igualzinho, porém eu estou fazendo com valores que eu chutei, tá? Mas vocês vão ter os valores reais que vocês encontraram. Então, eu chutei alguns valores aqui. Então, eu estimei que o faturamento vai ser de 350 mil. E aí, de impostos, só 27 mil, né? É pouco, mas, enfim, é uma estimativa, tá? E aí, minha receita operacional líquida, qual foi o valor, né? 323 mil. Muito bem. E aí, eu fiz uma estimativa de que meus custos variáveis totais dariam em torno de 100 mil reais. Então, eu tive um lucro bruto no final das contas de 223 mil. Mas eu ainda tenho custo fixo, né? Então, eu linkei novamente 27 mil dos meus custos fixos, ou seja, né? 223 menos 27, eu tenho um lucro não negativo. Tá doido? Eu tava fazendo um exemplo que tinha dado negativo e acabou que eu deixei negativo, né? Não, mas eu tenho lucro, não tenho prejuízo não, tá? Se você tiver prejuízo, você vai colocar um negativozinho ali, mas eu não tenho lucro não, eu não tenho prejuízo, tenho lucro, né? 196 mil de lucro, graças a Deus, né? Então, o que eu vou calcular? Como é que eu calculo a minha margem de contribuição, tá? Então, a minha margem de contribuição vai ser essa fórmula aqui, tá? Por mais que eu tenha, né, o lucro bruto seja a margem de contribuição, eu tenho que transformar isso em um indicador. E como é que eu transformo isso em um indicador? Eu pego esse lucro bruto, ou também, que a gente chama de margem de contribuição, e divido pelas receitas totais com venda, tá? E aí, a receita total com venda, né, é aquele faturamento estimado lá, sem o desconto do imposto. Então, vamos lá. Qual foi o meu lucro bruto ou margem de contribuição? 223 mil, né? E qual foi a minha receita total com vendas? 350 mil. Beleza. Se eu não multiplicar por 100, eu vou ter ter decimal, né? Então, aqui a gente multiplica por 100 para ter um valor em percentual. Então, esse percentual quer dizer que se eu
ultrapassar 63%, né, de gastos fixos, eu vou começar a ter prejuízo, tá? Então, eu tenho 63% das minhas vendas eu posso utilizar para pagar os meus custos, meus gastos fixos. E os outros 36% são destinados a pagar custos variáveis ou coisas variáveis que eu tenho, tá? Então, quanto mais perto de 100, né? Então, quanto mais perto de 100 eu tiver, né? Para pagar meus gastos fixos da empresa, a gente tem que cuidar porque varia em relação a cada uma das empresas, né? Mas quanto mais gasto fixo eu tenho, pior né? Quanto mais chegar perto do 100, pior eu estou em situação financeira, né? Porque se eu tenho muito gasto fixo, se eu tiver que comprar qualquer coisa, né, variável, que seja de última hora, de onde é que eu vou catar dinheiro, né? Vou começar a ter prejuízo, tá? Então, isso já representa algo bem interessante para identificar a viabilidade. Outro e importantíssimo indicador é o ponto de equilíbrio. E como que a gente calcula o ponto de equilíbrio? A gente utiliza novamente o mesmo quadro, né? O mesmo exemplo que eu mencionei anteriormente. E o ponto de equilíbrio, então, ele, como eu usei a mesma tabela, obviamente, né? Aqui a gente atualiza, né? Que é positivo. Então, novamente, a gente vai usar, né? O que a gente acabou de encontrar, né? O índice de margem de contribuição para me encontrar o meu ponto de equilíbrio. Então, eu tenho que usar o índice que eu encontrei lá, em decimal. Ou seja, se deu 63%, né? A gente vai ter que fazer isso em decimal, é 0,63. Então, o que o ponto de equilíbrio tem como fórmula? Então, eu tenho um custo fixo total, né? Então, o custo fixo total, que está relacionado aqui, 27 mil, e o índice de margem de contribuição em decimal, ou seja, era 63%, transformei em decimal, 0,63, e eu encontrei a divisão desses dois valores, onde né, o valor é 42.376 com alguns centavos. E o que quer dizer, né? Isso. Então, esses 42.376 quer dizer que é um valor que a empresa precisa vender para cobrir os gastos fixos e variáveis, né? Então, esse valor, esse ponto de equilíbrio quer dizer o que? Exatamente o equilíbrio. Eu tenho que obrigatoriamente vender esse valor para não ter lucro e nem prejuízo. Então, a partir desse valor, né, se eu começo a ter valores maiores que isso, eu começo a ter lucro. Se eu não tenho um ponto de equilíbrio, né, se eu começo a ter os valores, se eu não vendi 42 mil, né, se eu vendi só 20, ou seja, eu já tenho um problema, né, eu tô com prejuízo, tá? Então, aqui a gente consegue identificar quanto é que eu tenho que vender para não ter lucro e nem prejuízo, conseguir pagar minhas contas e me manter no mercado. Então, é o meu ponto de equilíbrio. Eu preciso obrigatoriamente, né, ter essa venda, né, para ficar empatado. E aí a gente tem um outro indicador que é o indicador da lucratividade. E esse indicador da lucratividade vai basicamente medir qual é a lucratividade que você tem, né? Então, uma empresa que tem boa lucratividade, obviamente, se eu tenho bons lucros, eu tenho mais como competir mais no mercado, né? Então, eu consigo investir em diversas outras fontes para conseguir ter mais venda ainda, né? Então, lucratividade, a fórmula é lucro líquido pela receita total. Meu lucro líquido era 196. E qual que era a minha receita total com vendas? 350 mil. Então, aqui novamente eu multiplico por 100 para que eu não tenha apenas números decimais, né? Então, eu fico com 56%
de lucratividade. Então, vocês podem ver que esse valor, né, da minha estimativa aqui, ele tá bem mais elevado do que essa observação que a gente tem, que em média no Brasil, esse indicador para micro e pequenas empresas, né, é de 5 a 10%, né, mas para quem tem prestação de serviço, é de 15 a 20%. Então, eu tô tendo uma lucratividade muito boa, né, com os valores que eu tenho ali no meu DRE, certo? E aí o outro indicador é o de rentabilidade. E eu sempre acho que esse aqui também é extremamente importante pelo fato de que ele me diz, né? Ele mede o retorno daquele capital que o sócio investiu, que vocês investiram lá na empresa. Então eu consigo fazer, eu consigo obter, né, comparar esses índices com o que a gente tem no mercado. Então a gente já vai verificar quais são os índices praticados no mercado financeiro. Por exemplo, quanto é que você tem de rentabilidade na poupança? Quanto é que você tem de rentabilidade comprando ações ou investindo no tesouro? Né? Então aqui a gente tem esse indicador que é bem interessante, eu acho extremamente importante, porque você vai conseguir identificar se é bom que você faça a abertura da empresa ou se é melhor você investir em algum outro fundo, né, financeiro, do que você abrir sua empresa, tá? Então, a gente tem aqui a rentabilidade, a gente calcula sobre o lucro líquido operacional, ou seja, qual foi o meu lucro líquido lá no final do ano, 196 mil. E quanto aí eu tive que estimar aqui e chutar um valor também em relação ao investimento total. Eu coloquei que eu investi 700 mil nessa empresa. Qual foi o meu investimento total? Claro que vocês têm a planilha lá que vocês fizeram, né, um levantamento desse investimento total. Aqui eu fiz um chute. Então, 700 mil que eu investi. Aí eu fiz a multiplicação por 100 também para obter o valor em percentual. E aí eu obtive que eu tenho 28% de rentabilidade no ano. Muito bem, né? Eu consigo ter um retorno de 28% ao ano. Isso é um índice muito bom. Por que é um índice muito bom? Porque a gente vai fazer uma comparação com a rentabilidade que a gente está tendo neste ano, né? Em agosto, o que mais está rendendo se você aplicar, né, em fontes diversas de investimento, né? Vocês podem ver que agora em agosto a gente tem o euro. Se eu comprar euro, eu vou ter 6,62, mas vocês viram que minha empresa tá dando 28, né? Então, eu tô bem na fita, né? Assim, né? Então, só que vocês lembrem que é no ano, né? Então, é 28 por 12, né? Quanto é que dá? Né? Então, qual é o valor que é mais fácil eu comprar euro ou é mais fácil eu investir na minha empresa? Abrir essa empresa, né? Ou comprar dólar? Porque só em agosto tá rendendo isso aqui, né? Então, assim, a gente tá tendo que comparar essas rentabilidades. Aqui a gente tem uma comparação em relação a janeiro a agosto, então que leva a um caráter um pouco mais, né, mais enriquecido e a gente consegue comparar mais dados com a nossa empresa lá. Então, aquela alíquota ali foi só em agosto, né, desses dados. Mas aqui a gente tem a comparação de janeiro a agosto, porque eu acho importante também verificar, né, tem que ser interessante você verificar essa rentabilidade acumulada no ano, para comparar com a sua empresa, já que a gente está fazendo o ano. Então, aqui a gente tem uma comparação. O ouro, né, então, o ouro tem uma rentabilidade de 69%. Né? Então, quem está investindo em ouro está ganhando muito dinheiro. O euro também está 45 até aqui em 6 meses, né? Então, a gente tem uma rentabilidade muito alta ainda aqui. E aí vai seguindo, né?
o euro, o dólar, IGPM. Então aqui, ó, o tesouro. Então aqui, ou a poupança, por exemplo, né? A poupança tá rendendo 5,9. Então, isso é de janeiro a agosto, né? Mas normalmente, como a gente faz média, né? Ela tende sempre a ficar mais ou menos nos 5% ao ano. Então, se você pensar assim, né? Você pensar que, né? Eu não consegui ter uma rentabilidade ali na minha empresa nem de 5%. Então é melhor eu investir na poupança, que aí eu já tenho um valor, né, de rentabilidade, que é só investir o mesmo dinheiro lá, eu vou estar ganhando dinheiro do que eu ter que ficar comprando equipamento, né, tendo que movimentar muito. Obviamente, né, que isso é uma variação, né, eu posso estar ganhando 5 agora, mas depois eu vou ganhar muito mais. Mas é uma questão a se avaliar, né? Se realmente é algo que, né, nos cenários que a gente verificou, vai ser interessante, né? Se o cenário mais promissor, o cenário otimista, né? Eu consigo ter um valor muito maior, aí é interessante, né? De estar usando essa empresa, abrir essa empresa, né? Mas se não der nem 5% ao ano, claro, nos primeiros anos é um pouco, no primeiro ano é um pouco menos o valor, né? Mas é importante que pelo menos renda a poupança, né? É o que eu digo. Por mais que seja ruim, você ganha um pouquinho, tá? Tem outros investimentos que você pode fazer que você ganha mais, obviamente, né? Como tá listado aqui. Então, uma boa rentabilidade para uma empresa é no mínimo de 2 a 3 vezes uma rentabilidade média do investimento conservador no banco, ou seja, né? 2 vezes 5, 10, pelo menos, no ano. Então, aí a gente já considera uma rentabilidade boa, tá? Então, verifiquem qual vai ser a rentabilidade da empresa de vocês. A gente tem aqui mais um indicador, que esse também é um indicador importantíssimo. Todos eles são, né? Então, assim, aqui a gente lista os mais importantes. A gente tem inúmeros indicadores, né? Mas esses são os que trazem algumas informações bem ricas e rápidas nesse plano de negócio. Então, esse retorno do investimento vai dizer quanto tempo que você vai precisar esperar para recuperar tudo aquilo que você investiu, com aquele investimento total dos sócios lá, tudo que vocês investiram, que a gente contabilizou. Quanto tempo vai demorar para você obter esse valor de volta, né? Então, esse retorno de investimento, como é que a gente calcula? Obviamente tem que ter o investimento total e aí verificar, dividir pelo lucro operacional, né? Então, aqui eu vou ter o investimento total dividido pelo lucro operacional e aí vai indicar quanto tempo de recuperação do investimento. Aqui, por exemplo, eu fiz 700, né, mil, dividido por 196 durante o ano. Você pode fazer por mês, se você quiser, ali tá listado no mês, mas pode fazer, eu fiz por ano. Então, eu tenho investimento total de 700 mil e 196 de lucro líquido no ano. E aí, eu fazendo essa divisão, deu 3,5. Isso quer dizer que, né, meu retorno de investimento vai acontecer se eu ficar lucrando 196 a cada ano, daqui 3 anos e meio, né? 3 anos e 6 meses, eu vou conseguir ter os 700 mil de volta. Aquilo que eu investi, eu vou conseguir ter retorno, né? Daquilo que eu fiz o investimento. Então, quanto mais rápido, né, eu conseguir retornar o meu dinheiro, melhor, né? Então, e quanto mais tempo eu esperar para recuperar, é muito menos atrativo, né? E a possibilidade de eu ter prejuízo é muito maior se eu ficar injetando dinheiro, né? Para conseguir ter retorno, né? Daquilo que eu investi. Então, né? Quanto mais rápido eu retornar, muito melhor,
tá? Então, verificar aqui quanto tempo, né? Quanto tempo vai voltar o dinheiro que vocês investiram aí. Aí, aqui eu já mencionei, né, que a gente tem a construção do cenário, né? O provável, o cenário pessimista e o cenário otimista. Então, como a gente já mencionou anteriormente, eu só adiantei lá quando a gente estava fazendo o DRE, que vocês têm que fazer o DRE igualzinho aquele lá. Então, na hora que vocês forem fazer o DRE, vocês já sabem que você tem que usar a mesma planilha para fazer. E por que que a gente faz essa avaliação, né? Desses 3 cenários? É para você pensar em ações corretivas e preventivas. Então, assim, se o pior cenário, né, já tá me dando lucro, show de bola, né? Então, assim, são ações que a gente pode estar verificando, né? Então, aqui é a construção de cenários para que a gente consiga não errar na prática, né? Então, aqui, por isso que a gente constrói 3 cenários, certo? Então, vocês vão verificar esses 3 cenários. Obviamente, se você começar a ter prejuízo, né, em todos esses indicadores e tal, tenta fazer no cenário otimista para verificar se você vai ter lucro ou prejuízo, né? E aí verifica os indicadores, mas se não, é o cenário provável que a gente precisa dos indicadores, tá? Indicadores apenas do cenário provável. Aqui, essa construção de cenários pessimista e otimista é só para vocês verificarem quanto que vai ser esse lucro ou prejuízo. Então, assim, a partir disso, se vocês quiserem calcular a parte, se vocês realmente quiserem abrir essa empresa e ter um cenário dessas 3, né, com os indicadores, vocês podem fazer. Aqui a intenção é fazer de um cenário para que vocês aprendam a fazer. Vocês aprendendo um, vocês conseguem fazer os outros se vocês quiserem, tá? Certo? Então, aqui a gente finaliza essa questão mais de números em si, e aí a gente vai para a parte mais de análise agora, né? Então, até a próxima videoaula.